Nós somos o responsável por essa geração que está chegando. Nós somos responsáveis. Eu sei que muitos homens e muitas mulheres no seu tempo passado foram responsáveis por essa geração que está sentada aqui agora. Por eu, por você. Então nós estamos aqui nesse ministério, somos responsáveis pela geração que está chegando. Se nós perder essa geração, é um sinal que nós fracassamos. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vocês estão entendendo? Então, essa geração que está aqui cantando, louvando ao Senhor, se nós perder essas crianças, nós fracassamos. Mas por quê, pastor? Porque nós temos o fundamento sólido para aplicar na mente deles. Só que às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vida de ser cheio da unção que perdemos eles. E a própria Bíblia diz, que nós não devemos se alegrar porque colocamos a mão nos enfermos e eles são curados. Expulsamos demônio, não, nós não devemos se alegrar nisso. Nós devemos se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O inimigo sabe que você tem autoridade. O inimigo sabe também que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, essa geração que está chegando, como o Alex uma vez falou, que o grupo das mulheres, ele tem uma base. Assim como nós também, que as crianças também temos uma base. As mulheres é a base. Essas crianças, crianças que são mulheres, elas são a base do grupo de oração. Elas são a base. Então não existe igreja sem base. Os jovens que estão aqui, os pequenos, eles são as bases amanhã do grupo do Senhor. Não existe igreja sem grupo de crianças. Tem que ter, porque eles são a base. Se não existe grupo de crianças, então o inimigo, às vezes, ele sabe controlar esse grupo. Ele investe alto nele. Ele é competitivo. Ele quer mostrar para Deus que ele ainda domina. A Bíblia fala que ele não tem mais acesso ao céu, mas ele pode ter acesso à mente. Ele pode ter acesso ao coração. E tendo acesso à mente de um ser humano, e se ele tiver acesso ao coração do ser humano, ele pode impedir a sua entrada no céu. Satanás, ele não tem como ter acesso mais ao trono da glória. Ele foi expulso, mas ele pode proibir você entrar no céu. Olha que interessante. Por quê? Porque você tem uma mente e você tem um coração. Mente e coração. Essa mente aqui, ela tem que ser renovada. Esse coração tem que ser renovado. A Bíblia fala que Deus, ele habita no coração do povo. Ele habita no coração do povo. E eu vou mostrar para você que ele impede pessoas de entrar no céu. Ele impede. Sabia que ele impede? Ele impede você de adorar a Deus. Ele impede isso. Ele impediu muitas pessoas na Bíblia de adorar a Deus. Ele devia nessa área. Então hoje ele não tem mais acesso ao céu. Ele se desligou totalmente do trono da glória. Ele usa a sabedoria que ele tinha como astuta para destruir as pessoas. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece. Mas ele usa essa área para destruição. A Bíblia fala que, abra sua Bíblia. E nessa noite, nós vamos dar uma voz de autoridade sobre ele. Amém, gente? Amém. Nós iremos sim dar uma voz de comando. Ele não tem domínio sobre nossa mente. O que vai nos levar ao encontro com Deus será a nossa atitude, será a maneira como nós recebemos a palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. A Bíblia relata que ele é um dos maiores homicídios do mundo. A Bíblia que relata. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Ele é um dos maiores homicidas do mundo. É ele. A Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir.
E você tem uma mente e você tem um coração. Você tem uma mente e você tem um coração. Traga ela aí, rapidinho, vou jogar um olhinho na cabeça dessa menina. Vem aqui, abençoada. Isso. Pronto, dá um gira. Gênesis capítulo 4, no versículo 6. Olha a pergunta que Deus fez a Caim. Olha a pergunta. Eu imagino você olhando assim, Deus dizendo assim, fazendo uma pergunta a você. E olha a pergunta que Deus fez a Caim. Então o Senhor perguntou a Caim: por que está irritado? E por que está com o semblante abatido? Versículo 7 diz assim: se procedesse o bem, não se estabelecesse o teu semblante? Mas se não procedesse o bem, o pecado já está à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deve, Deus está dizendo para ele, mas tu deve dominar. Você tem autoridade para dominar. Ele está falando, dizendo para Caim: ô Caim, você tem autoridade, ele está à porta, ele está batendo para entrar, e você tem domínio sobre ele. Deus está dizendo, você pode expulsar ele daí. Mas a palavra diz que Caim abre o coração. E a palavra diz que quando ele abre o coração, no versículo 8 diz assim: então Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo. E no versículo na parte B diz assim: enquanto ele estava no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o fez o quê? E o matou. Mas por que aconteceu isso? Porque Deus falou para Caim: Caim, o pecado está na porta, ele está batendo, não deixa ele entrar. A mente dele e o coração, o inimigo estava batendo, e Deus alertou a ele: você tem domínio sobre isso, você pode dominar isso, eu lhe dei autoridade e poder para dominar isso. Mas a palavra diz que é no versículo 7, diz assim, quero repetir para você de novo: se procedesse o bem, não se estabelecia o teu semblante? Mas se não procedesse o bem, o pecado já está à porta. A porta da onde? Deus está falando de que porta? A porta da casa? Não, a porta da mente e a porta do coração. Ele está dizendo: olha, o mal está batendo na porta, mas na porta da mente e na porta do coração. A Bíblia relata que Deus dá uma autoridade a ele, e o desejo dele será contra ti, mas tu tens e deve dominá-lo. Aleluia, gente. Deus está dizendo: você deve dominar, você deve resistir, você tem que resistir. Mas ele não resistiu, ele abriu o coração e abriu a mente. Olha, quando ele abre a mente e abre o coração, para que este mal domine ele, porque ele foi dominado. E a palavra diz que Deus diz: você deve dominar, e não deixar ele dominar você. Mas a palavra diz que ele deu liberdade e o mal dominou ele. Olha o que acontece quando ele foi dominado pelo mal. Versículo 8: Caim disse ao seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto estava no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Na parte 9, Deus fala com ele de novo. É incrível esse Deus, é incrível. Na parte 9 diz assim: o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Na parte do versículo 10 diz assim: e Deus prosseguiu: que fizeste a voz. E Deus prosseguiu: o que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Gente, presta atenção.
em nome de Jesus. O inimigo, ele quer mostrar para Deus que ele ainda tem acesso ao céu. Mas como é que o inimigo quer mostrar para Deus que ele tem acesso ao céu? O nosso coração e o que nós pensamos, que nós falamos, nos levará ao trono da glória. Nós somos casa espiritual de Deus. Como é que o inimigo vai ter acesso ao céu, pastor? Olha, mente e coração. Se ele não pode entrar, como já foi ministrado aqui, através do ministro Alegre, ele vai impedir a sua entrada. E como é que ele impede a entrada do servo de Deus? Ele vai entrar aqui e entrar aqui. Ele entra aqui. A Bíblia não está falando de outra porta, não é porta de quarto, não é porta de carro. Ei, está falando não é de porta de armário. A Bíblia fala que o pecado, o erro, o mal, está batendo na porta. Ele não tinha ainda entrado. E Deus falou para ele: ei, Caim, você deve dominar ele. Não deixe ele entrar. Não dê vida a ele. Você deve ter domínio sobre ele. Só que Caim, vou usar a pregação da pastora, ele abafou a voz de Deus. Ele abafou o que Deus estava mandando ele fazer. Simplesmente ele abriu a porta. E olha o que ele fez aqui. Quem quer agir na vida de Caim foi quem? Porque Deus alertou ele. Mas tinha alguém dentro de Caim que estava fazendo isso. Tinha alguém que estava fazendo toda essa manobra na vida de Caim. No versículo da parte 11 diz assim: algo que Deus não queria fazer, mas teve que fazer. Agora maldito és tu, será afastado da terra que abriu a boca para receber a tua mão, o sangue do teu irmão. E eu queria que os irmãos, depois desse versículo aqui, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí para você entender. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 22. Nós devemos resistir o mal, perseverar. A palavra diz que ele anda ao derredor bramando, mas nós podemos ter essa autoridade. E ele não tem como resistir quando nós fechamos a porta. É aquele pensamento errado, é aquele pensamento de desânimo, é aquele pensamento de deixar a mulher, de deixar o marido, tudo isso. A palavra nos dá esse direito, essa autoridade, que nós devemos dominar isso. Eu vou dominar e não vou fazer. O mal está batendo na porta do meu coração. Ele está tentando impedir o meu avanço com Deus. Ele está tentando impedir que a palavra não penetre no meu coração. Porque antes de acontecer o acontecimento, a palavra diz que Deus fala na sua palavra. Deus não deixa o seu servo sem uma revelação da palavra. E no livro de Lucas, ele é competitivo, ele quer mostrar para Deus que ele ainda trabalha, evitando as almas entrar no reino celestial. A palavra diz que ele arrastou um terço dos anjos, um terço dos anjos, um terço. E quantas vidas ele tem impedido de avançar, quantos casamentos ele tem destruído? Mas por quê? Quais são as portas que ele entra? Aqui e aqui. Se ele entrar aqui e aqui, acabou-se. Porque Deus está falando dessa porta aqui, ó. Fechais a porta. Quando Deus manda fechar a porta e vigiar e fechar a porta, não é qualquer porta, não, é aqui e aqui. É aquele pensamento qual veio sobre a mente de Davi, de matar Urias. Ali foi uma porta, o inimigo entrou naquele momento na mente de Davi, até o ponto de cometer o ato e fazer aquela doidiça, vou usar a palavra, aquela doidiça de matar um homem inocente. Mas aquilo ali não foi o desejo de Deus. Deus não queria que Davi matasse Urias, mas naquele momento ele estava dominado pelo mal, porque todas as pessoas que têm esse procedimento contra outras pessoas, isso é dominado pelo mal. Isso não é o desejo de Deus. O desejo de Deus nunca foi matar e destruir. Simplesmente Deus quer a nossa obediência e a nossa fidelidade com a sua própria palavra. Tudo que Deus quer é só obediência e santidade. E Lucas capítulo 22 diz assim:
elas. No versículo Lucas 22, no versículo 2, versículo 1, diz assim, preste atenção, viu? O cara quer mostrar para Deus que ele ainda domina. Aproximava-se a festa do pão sem fermento, que se chamava Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matá-lo, mas tinha medo do povo. Na parte 3 assim, então Satanás entrou na onde? Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Judas Carioca, que era um dos 12, e ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo, de que forma entregaria Jesus. Peraí, mas para Judas fazer isso, quem entrou nele? Igreja, quem foi que entrou em Judas? Para ele fazer essa coisa que ele tinha medo de fazer isso, mas ele criou coragem de fazer isso quando esse homem entrou nele. Estou falando do homem, mas o cara era um homem não, viu? Quando ele entrou nele, Judas criou coragem. Preste atenção, tem pessoas, gente, que no reino de Deus às vezes tem vergonha, mas quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, a pessoa perde medo, perde a vergonha. Não há diferença. Ele quer mostrar para Deus que também ele pode dar essa coragem ao povo, mas essa coragem é para fazer o mal. E quando o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, a pessoa é tomada pela glória de Deus, mas para proclamar e profetizar algo poderoso sobre a vida das pessoas. Então existem dois reinos: o reino das trevas, o qual nós devemos expulsar ele hoje da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos, e também existe o reino de Deus, que a palavra diz que o Senhor veio para dar vida em abundância, mas ele veio para matar, roubar e destruir. A pessoa pergunta assim: como é que pode? A pessoa nem falava, a pessoa nem sentava na calçada e criou coragem para fazer um ato tão absurdo como esse. É porque quando você dá liberdade a este cara aqui, ele faz você ser corajoso. A palavra diz que esse carinha aqui, esse aqui, ele entrou também em Saul e deu coragem a Saul a um ponto de querer matar Davi. Esse é o culpado de tudo que acontece de suicídio na terra. É esse cara aqui. Ele é o culpado, um dos maiores. E no versículo 6 diz assim, versículo 5: eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar o dinheiro. Ele aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregar sem causar tumulto. A palavra diz que o Judas, a palavra diz que quando Satanás entrou nele, ele vendeu Jesus, ele criou coragem mesmo. E a palavra de Deus foi que ele comete esse ato. A palavra diz que o inimigo tenta exterminar ele, tenta exterminar. A passagem de Judas foi uma passagem muito delicada, porque não foi uma boa passagem. Você não vê aqui só o Senhor nos alertando para que nós não repitamos o mesmo erro. Olha, gente, presta atenção. A Bíblia é tão clara que nós não devemos repetir o mesmo erro de Davi. Se você já viu erro em alguém, que a vida daquela pessoa foi prejudicada, só se você não tiver um bom discernimento na mente. Você repetiu o mesmo erro, sabendo que aquilo vai dar errado, e você repete o mesmo erro. A Bíblia nos alerta para que nós tenhamos o direito de entrar no céu. Tanto mostra coisas maravilhosas que os discípulos fizeram, como também coisas mal que os discípulos também rejeitaram. E aqui está uma passagem poderosa que nos alerta a não repetir esse mesmo erro, a não negociar os nossos princípios com este mundo aí. Aqui o Judas negociou Jesus Cristo. E quando você negocia os seus princípios, a sua obediência, a sua fé, você entrega nas mãos dos fariseus o nome de Jesus. Você entrega a sua fidelidade. Mas quem entrou em Judas? Não repita não. Foi este cara aqui, esse príncipe das trevas. Ele tem destruído muito casamento, muitas famílias têm sido destruídas por causa dele. Ele é um dos maiores homicídios.
capítulo 13. Eu vou encerrar, viu? Eu ouvi um clamor hoje pelo Brasil. E eu pedi a Deus hoje de manhã aqui. Eu pedi a Deus hoje de manhã que a geração que vai vir não sinta as dores do comunismo. Se nós expulsar o braço hoje, amanhã a geração vai sentir essa dor do comunismo. Se nós não orar agora, amanhã depois Nabucodonosor vai querer dominar. A palavra diz que Nabucodonosor não dominou, porque existia homens e homens na Babilônia que mudou a versão de Nabucodonosor. Por isso que nós hoje, existe Nabucodonosor, ele reina ainda, mas a palavra diz, por que ele não tem acesso à nossa casa? Porque ainda existem pessoas em fidelidade com o Senhor. E a palavra diz que existem pessoas ainda que não se dobram a este mundo lá fora. Existe Nabucodonosor ainda, gente, mas nós temos o direito de escolha, e essa liberdade Satanás quer tirar. A liberdade é onde ele pode escolher por nós, aonde ele quer mandar para nossa casa. Isso, quando essa área entra, que é o poder do comunismo, nós perdemos o acesso da liberdade. A escravidão volta, porque você vai ser dominado pelo governo. Você vai ter hora para entrar, hora para chegar. E quem é o príncipe de tudo isso? Quem é que está fazendo tudo isso? É esse cara aqui. É ele. Essa base que está sendo criada, toda a instrução vem dele. Não tem como não vir dele. O ser humano, por si próprio, não tem a capacidade de criar uma base dessa, a não ser dirigida por outro rei das trevas. Porque esse é o rei das trevas. Não existe uma base criada no pensamento de um ser humano ele desejar casar com outro homem. Não existe na base de um ser humano normal em juízo uma mulher casar com a outra. Não existe isso. Toda essa base vem dando direção. Isso aí é o rei das trevas, gente. E se nós não impedirmos Nabucodonosor, vai tentar entrar na nossa casa. Ele vai bater na porta. Vocês estão entendendo? Nós precisamos impedir isso o quanto mais rápido, mais possível. E diz aqui na parte do versículo capítulo 13: olha o que diz Lucas capítulo 13, no versículo 10. Aqui fala que Jesus impede o avanço. Sabia que nós temos que impedir esse avanço? O que tem que impedir é nós, não é Deus não. Ele deu essa autoridade. Ele disse para cair, o pecado está na porta, não deixa ele entrar. Ele está batendo na sua porta, e ele quer você, e não deixa ele lhe dominar. Domine ele. Mas Caim não dominou, mas o mal dominou Caim. Olha, Deus deu a autoridade suprema a Caim. Ele disse: olha, domine ele. Mas Caim deixou ele, o mal dominar ele. Olha o que diz aqui o livro de Lucas capítulo 13, no versículo 10. Jesus estava ensinando em uma sinagoga no sábado. Versículo 11. Estava ali uma mulher que tinha o quê? Ela tinha o quê, essa mulher? Repita, gente, essa mulher tem o quê? É forte o que Jesus está falando. Essa mensagem, ela fala tão forte com a gente, que a palavra diz que essa mulher tinha um espírito impuro dentro dela. Dentro dela tinha um espírito mau. O mesmo espírito que atuou em Caim. O mesmo espírito que atuou em Judas. E a palavra diz que ele age de forma diferente. Ele agiu em Judas para vender Jesus. Nesta mulher, ele mantinha a mulher encurvada, dobrada dentro da circunstância. Então ele tem uma maneira de atuar. Ele atua de uma maneira totalmente diferente. Mantém o filho nas drogas. Tudo isso é um espírito maligno. Não vem com essa conversa não, da pessoa dizer: o que faz um ser humano fazer isso? É ele. Não tem outra maneira. Não tem como ser Jesus e não tem como ser o Espírito Santo. É ele que está por trás de tudo isso. É ele que é o homicida. É ele que provoca tudo isso no meio das pessoas e no meio da família. É ele que tenta tirar o sossego da casa, da família, do lar, do marido, do filho. No casamento, ele quer separação. Ele investe forte nisso. A traição vem toda programada dele. A traição vem programada dele. Ele tem nessa área, ele tem, como é que se diz? Ele tem currículo forte nessa área.
em separação, em divisão. Ele é, porque isso ele fez no céu. Ele criou essa base, esse projeto. Não é de agora não. Lá no céu, ele criou essa base. Ele tem essa plataforma de divisão. Ele sabe dividir as pessoas. Então aqui diz aqui na parte B, diz assim, e ele passou, versículo 11, e estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade. Já por 18 anos ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Essa mulher andava encurvada. Quando você anda encurvado, o que é uma pessoa encurvada, pastor? Olha, toda pessoa, quando eu estava lendo esse versículo, eu só achava que a mulher andava assim. Mas não é assim que a gente enche na cabeça? Não é assim? A gente não consegue se endireitar. Encurvado, na minha mensagem, quando o Espírito Santo clareou a minha mente, encurvado é uma pessoa que não consegue se firmar na palavra. Ela anda encurvada, o inimigo mantém a escravidão ali. Ela não consegue se aliar com Deus, ela não consegue se libertar. E na nossa mente só vê que o inimigo prendia ela assim. São pessoas que se curvam diante dessas circunstâncias, diante de problemas. E o inimigo não consegue manter o alinhamento dessa pessoa para que ela venha enxergar essa oportunidade lá na frente. Essa mulher, 18 anos, vivia o quê? Presta atenção, 18 anos, encurvada. O inimigo prendeu essa mulher 18 anos, mas ela teve e foi um encontro com Cristo. E lá, no encontro com Cristo, olha o que Jesus fez, viu? Ele tentou mostrar que ele ainda mandava. Versículo 12: e vendo, Jesus chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhe porando as mãos, ela se endireitou. Agora eu pergunto, em Lucas capítulo 10, versículo 19, o que é que diz aí, igreja? É só para ver que você entende. Mas foi necessário, pastor, Jesus colocar a mão. A Bíblia fala que Jesus colocou o quê? A mão. Aí eu pergunto, quem estava na mão de Jesus? Quem foi que estava naquele momento saindo o poder da mão de Jesus, tocando na mulher? A mulher recebeu o poder, uma renovação, e tudo aquilo que era mal, que estava dentro dela, teve que sair. Jesus bloqueou o avanço de continuidade. Mais anos de vida aquela mulher poderia estar encurvada, mas Jesus disse: foi até aqui, até 18 anos. Hoje eu lhe expulso de dentro desta mulher. E o inimigo perdeu todo o acesso na vida daquela mulher a partir daquele momento ali. Quando Jesus porou as mãos, a Bíblia fala que os enfermos caíram por terra. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19: eu vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada fará mal algum. Contudo, não vos alegrei, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Vocês estão entendendo, gente? É o destino deles, é nos dar essa autoridade. Agora, por que Jesus está nos alertando aqui? Não deixe ele lhe impedir. A Bíblia vai falar aqui: ainda que vocês tenham essa liberdade de colocar a mão sobre ele, os enfermos ser curados. Agora eu estou alertando de uma coisa: não dê a liberdade dele impedir de você subir ao céu. Porque mesmo que você expulse o demônio, mesmo que você cure alguém, mas ele tem estratégia de você não entrar no céu. Ele é formado nessa área. E você não tem capacidade suficiente se não tiver o Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. Toda pessoa que ministra, toda pessoa que canta, toda pessoa que louva é intercessora. É necessário ter o conselheiro, que é o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele veio guiar a igreja, não veio guiar as cadeiras, ele veio guiar a igreja. E só existe uma maneira de você ter autoridade sobre esta pessoa: tem que ter o Espírito Santo, carregar o nome de Jesus nos ombros e deixar ele ser Senhor da sua vida, para que você mantenha essa autoridade sobre este cara aqui. A Bíblia fala: não se alegrai sobre isso, não se alegrai porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrai porque o teu nome está escrito no livro da vida. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo para nós: cuidado dele não me impedir de o seu nome ser escrito, porque eu não devo se alegrar porque ele se submete a mim.
Isso já é uma autoridade dada, porque ele deu a Caim e também gerou em mim. Mas cuidado, que o seu nome não for riscado do livro da vida, porque isso pode acontecer. A Bíblia fala que Saul teve uma oportunidade de destruir os filisteus. Olha que coisa interessante. E a palavra diz que o reino de Israel se alegrava com aquele comportamento de Saul. Ele era um cara, ele era o herói de Israel. Mas teve uma hora que o inimigo: eu vou impedir de você entrar no céu. E a palavra diz com tanta sabedoria, um homem de guerra, Satanás impediu de ele entrar no céu. A Bíblia fala que o impedimento foi tão forte que ele desanimou na guerra e se enfiou debaixo de uma espada. Ele mesmo se matou de desgosto da vida. E ninguém tem esse direito. Ele tenta mostrar para Deus que ele ainda pode, mas a palavra diz que o Senhor nos deu a autoridade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio, e no livre-arbítrio você pode ser curado, você pode ser restaurado, mas sempre tendo a base. Se você não tiver uma base espiritual, você não tem estrutura nenhuma para confrontar esse cara aqui. Você tem que ter a base. Ele sabe que sem a base espiritual você não consegue. Ele sabe disso aqui. Mas mesmo você tendo a base espiritual e tendo o domínio, deve ficar vigilante. O cara cai. Ele é formado em toda a área espiritual, mas ele é formado na área da destruição e não na área de restauração. Ele é formado para destruir. Ele é um dos maiores homicidas. Como é que dá o nome quando a pessoa vai lá quando comete um homicídio e bota lá no... que ele dá a entrada, né? Como é que dá o nome daqui? Processo. A ficha desse cara aqui não é uma ficha limpa. Ele tem vários processos. Tem vários processos de homicídio. E ninguém culpa ele por nada. As pessoas sempre culpam Deus. As pessoas nunca culpam Satanás por nada. Sempre diz: foi da vontade de Deus. Não, esse cara é o culpado. Ele é o culpado de tudo que acontece de tragédia na terra. Nada Deus provê tragédia na terra, não. Ele é o culpado. Só que ele se esconde, coloca na mente do povo que aquilo ali foi da vontade de Deus. É Deus que é assim. Nunca é ele, sempre é Deus. Ou não é assim? Quando uma pessoa mata alguém e a pessoa diz assim: mas Deus sabe todas as coisas. Como que fosse Deus que estava fazendo aquilo ali? Entendeu, Paulo? Fulano morreu, foi. Olha, sempre tirando Satanás e colocando sempre Deus, como Deus estivesse agindo, como Deus fez aquilo ali. Deus, é do jeito que Deus quer, né? Nunca culpa ele. E ele, sendo homicida, ele se esconde. Mas não é assim, gente. Não é. Nunca culpa ele. Olha, isso aqui que aconteceu, isso foi o inimigo. Não. Foi dele. Foi Deus, né, mulher? Tu sabe que Deus sabe de tudo. Deus que, como fosse que Deus fosse um homicida. Não. Ele não é o culpado. O culpado é esse cara aqui, que tentou impedir o avanço dessa mulher. Há 18 anos mantinha ela numa escravidão. E Jesus foi lá e rompeu todas as correntes e toda a escravidão que fosse colocada na vida dessa mulher. Jesus disse: a partir de hoje você é uma mulher livre. Esse espírito maligno tem que voltar para o lugar dele. Jesus deu uma ordem na vida desta mulher: assim será sobre a nossa casa. Você deve impedir o avanço do inimigo contra a sua vida, contra o seu casamento, sobre a vida do seu filho. Você tem autoridade e voz de comando sobre ele. Você tem essa autoridade. Quem está entendendo? Mas pastor, eu estou orando, mas você está falando o quê? O que é que você está dizendo para ele? Você não deve orar: pai, liberte meu filho. Não, você não deve orar assim: pai, liberte meu filho. Não, você tem o espírito das trevas que provoca o meu filho a fazer coisas erradas. Ó, espírito das trevas que faz o meu filho se embebedar e chega em casa quebrando tudo. Eu lhe dou uma voz. Se você estiver alojado sobre ele, eu ordeno que saia agora. Não é orar: pai, vai lá, espírito do céu. Não é dar uma voz de comando
voz de comando, ele tem o direito de sair. Você tem que expulsar a pessoa que está provocando tudo isso. Não, tem que dar ordem mesmo. Aqui Jesus deu uma ordem para a mulher, foi? Ele não disse mulher, não. Ele disse: a partir de hoje, saia, deixe ela, vai embora. E a gente fica olhando assim: Senhor, liberta o Bio. Oh Pai, que a unção do Senhor venha sobre o Bio. Como? Como é que o Bio vai receber a unção? Que tem alguém dominando o Bio. Tem alguém dominando o Bio. Você está entendendo, gente? Você que tem autoridade deve agora cancelar a agenda do inimigo sobre a vida do Bio. A palavra diz que ele não obedece ao espírito do mundo, ele obedece às pessoas que têm o Espírito de Deus. Ele sabia quem era Paulo, ele sabia quem era Jesus. Ele tem essa mentalidade de saber a voz que está dentro de você. Agora, o que é que lhe dá a carta de crédito? Como Paulo, quando Saulo saía para fazer a sua maldade, ele recebia uma carta, e tendo a liberdade em Jerusalém, chegava um evangelista ou alguma pessoa que pregava, ele tinha a carta na mão e autoridade, mesmo que a pessoa que deu autoridade a ele não estivesse lá, mas ele tinha a carta na mão, e aquela carta lhe dava a autoridade de prender os cristãos e lançar na prisão. Preste atenção, Deus não deu uma carta assinada para ele, uma patente poderosa, a autoridade, a mesma carta que foi dada a Jesus, que é a carta do Espírito Santo. O sinal de que o diabo tem que obedecer você é a carta do Espírito Santo. Dentro de você tem o maior, que é o poder de Deus, a virtude do Senhor. Mesmo que ele não esteja, mas há o poder sobre a sua vida, o direito de prender, o direito de expulsar. Mas a igreja está orando: Senhor, vem, Senhor, sobre a minha casa. Não, Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não sei, e sei também quem está por trás disso aí. Ele é homicida, ele está provocando isso aí. E a partir de hoje você vai expulsar o espírito da prostituição sobre a vida da sua filha. Você vai expulsar o espírito da divisão que quer dividir o seu casamento. A partir de hoje você vai mudar a sua maneira de orar. Você vai expulsar para que Deus venha prevalecer. Você tem que dar voz. Coloca aqui o quarto de guerra, aquele pedacinho. Você tem que dar essa voz. Oh Jesus. É forte, mas eu vou ler. Não deixa ele sentar na mesa. Convida o Espírito Santo, mas expulsa. Sabe por que muitas igrejas? Você sabe por que muitas igrejas? Às vezes o demônio se manifesta dentro do culto. Você sabe por quê? Porque a igreja nunca dá ordem para ele sair. Nunca dá ordem para ele cair por terra sobre o degrau. Dá liberdade para ele sentar no culto, assistir o culto. Este culto não pertence a Satanás. Este culto pertence a Jesus Cristo. Esse culto foi aberto através do nome de Jesus. Satanás tem que ficar lá na porta. E se ele tentar insistir, ele tem que ter. Nós temos a autoridade de mandar ele cair por terra. Essa autoridade, o cara vem. Isso, aquela partezinha dela, tia Lorena. Eu vou ler aqui para depois você assistir o vídeo. Lucas capítulo 14, no versículo 1. Diz assim: certo sábado, Jesus entrou na casa de um chefe dos fariseus para ele observar. Sim, hoje é Lucas capítulo 14, não. Eu errei. Rápido, eu errei. É o livro de Atos. Livro de Atos. Atos. É isso mesmo. Atos capítulo 16. Versículo
Clínica Nova Jerusalém, aqui, ó. Mas pastor, o meu marido, olha, como é que toma uma cachaça? Ei, você vai dar uma voz a partir de hoje. Espírito maligno que tem causado esse desejo na vida do meu marido, eu lhe ordeno no poder que é no nome de Jesus. Saia. Vocês estão entendendo como é que vocês vão orar? Porque tem alguém alojado provocando aquele desejo nele. Esse desejo é provocado para que tire a sua paz. Como ele não pode entrar dentro do ser humano que tem o Espírito Santo, ele entra em pessoas que não têm o Espírito Santo, provocando desejo que lá na frente, ou amanhã ou depois, pode tirar a sua paz. Olha para aqui, igreja. Coloque só para a gente assistir, porque isso serve para mim. Eu não sei onde você está, Israel, mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o Senhor dessa casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento, não vai ter a minha filha e com certeza não vai ter o meu homem. Agora essa casa está sob nova gestão e isso significa que você está fora. E outra coisa, eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno onde é o seu lugar e deixe a minha família em paz. Quem está entendendo? A mulher expulsou, ela usou autoridade. Ela expulsou. Você tem que expulsar, você tem que mandar ele embora. E tem gente que ora, que jejua, que ora, mas não manda ele sair. Dá para entender, gente? Ah, pastor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, mas cadê a voz de autoridade dizer fora? Eu estou me mudando para fora. Está faltando isso. Está mandando muito Deus entrar dentro de casa. Entra, Senhor, mas está esquecendo de expulsar outra pessoa que está provocando mal. Tem que expulsar, tem que lavar a vasilha por dentro para que a água limpa entre. E diz aqui no versículo, Atos 19, do versículo 3: e aconteceu também que algum judeu, esse dado ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: eu vos expulso por Jesus que Paulo prega. Mas não funcionou. Não funcionou. Ele não obedece a essas pessoas que se envolvem com a maldade, pessoas que não têm a carta do Espírito Santo. Eles tentaram de várias formas invocar o nome do Senhor para que os espíritos malignos vos obedecessem, mas o espírito maligno também disse a eles: eles falam porque Jesus falou para eles, disse: cala-te, porque ele falou dentro do homem, aquele gadareno, o mal falou por dentro dele, e Jesus disse: cala-te. Por que Jesus disse cala-te? Porque ele fala, ele repete, ele provoca você. Querido, o seu marido é uma boa pessoa, e você olha para o seu marido e diz: não presta para nada. Não, o que não presta é o que está dentro dele.
dele. Você deve dar uma voz de comando o que está dominando ele. Outros desejos sem ser o desejo de Deus. E esse desejo está vindo de quem? E na parte do versículo 14 diz: e os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Sérgio, um dos principais sacerdotes. No versículo 5 diz assim: todavia os espíritos malignos respondeu, falou. Olha, falando. É incrível, Paulo. A gente fica calado e ele comanda, falando. É aquela pessoa que está calada dentro de casa, a esposa, e o marido é assim, não presta para nada. É ele falando. Tu não vale nada, é ele falando. É ele tentando jogar você para baixo, tirar sua autoestima, sua alegria. Ele provoca essa situação, ele é formado nessa área. No versículo 5 diz assim: todavia os espíritos malignos respondeu: conheço Jesus. Eu conheço quem é Jesus. Mas por que ele conhece Jesus? E diz no parte B: e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o versículo 16 diz assim: então os homens que estavam, os espíritos, então os homens em quem estavam os espíritos malignos saltaram sobre ele e subjugou e os espancou, de modo que nu e ferido fugiram daquela casa. Olha que interessante. Olha que interessante. Dentro de uma pessoa, duas pessoas dentro do outro, né? Não é a pessoa que comanda. Porque tem pessoas que não tem nem coragem de matar uma lagartixa. Mas quando esse cara entra aqui, a pessoa tem coragem de fazer coisas absurdas. Coisas absurdas. Eu estou dizendo, olha, igreja, este culto aqui é para você chegar em casa hoje ou amanhã, olhar para o seu filho, olhar para a sua filha, e não convidar ela mais para ir para a igreja, mas você dizer: em nome de Jesus, tudo que domina ela e que faz ela provocar esse pecado, eu lhe expulso agora. Você vai contra o mal que está atuando. Quem está entendendo? Porque não está tentando convidar, porque o mal está alojado dentro, e quando você convida, a palavra sempre vai ser: não vou, e depois eu vou, porque o mal domina. Mas pastor, eu sou crente, sirvo a Deus. O Senhor está dizendo que o mal, ei, você que serve a Deus, é você que serve a Deus, é você que serve, não é o seu filho, é você que serve. E a palavra diz que quem servia ao Senhor era Jesus, mas Judas não tinha se convertido, porque o inimigo entrou dentro dele. Mas pastor, eu sirvo a Deus, como é que o inimigo vai entrar no meu filho? Me diga, meu filho, é você que serve, não é o seu filho. Entenda isso. Não é a minha casa lavada pelo sangue de Jesus. Depende de como você proclama. Quem tem que proclamar que a sua casa é lavada pelo sangue de Jesus é você. Agora entenda uma coisa: na onde Jesus andava, Judas também andava. Na onde Jesus entrava, Judas também entrava. Mas vê a postura de Judas, era uma postura desagradável ao Senhor. Olha aqui, ó. Ele disse: eu sei quem é Jesus e conheço também Paulo. Mas você quem sabe? Você vai chegar em casa hoje, e a partir de hoje, em nome de Jesus, preste atenção, viu? Ei, isso é o Espírito Santo nos dando uma aula. Já chega de colocar a mão. Olha para cá em nome de Jesus. Vou fazer o quê? Vem aqui, Samuel. Vem aqui, Samuel. Colocar o Samuel. Você vai ver que as coisas vão começar a funcionar na sua casa. O mal vai ter que cair por terra. Vamos parar de orar assim, ó. Pai, enche ele do teu poder, enche ele da tua unção. Não tem como, porque tem alguém dentro impedindo a unção de Deus entrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, o mal agora, o mal que provoca esse desejo maligno contra a vida dele, eu ordeno que saia agora, abandone, vai embora, em nome de Jesus. Ei, a oração é essa. Obrigado, Senhor. Porque não adianta pedir o poder de Deus para entrar, porque Saul também fez isso. Quando Davi chegava, tocava a harpa, o mal se acalmava de Saul.
só se acalmava. Quando Davi saía, o mal voltava em Saul e perturbava ele. Davi não tocava e dizia: mal, vai embora. Não, Davi só tocava. E Saul ficava alegre e conseguia dormir. Quando Davi saía de perto de Saul, o mal retornava de novo. Porque a ordem era só para tocar, não era para expulsar. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Amém. Quem entendeu? Amém. O gadareno, aquele homem endemoniado que estava no sepulcro, ele morava no sepulcro. Uma pessoa em bom juízo não mora no sepulcro. E quando Jesus se aproximou perto daquela cidade, ele saiu de dentro do sepulcro ao encontro de Jesus. Não era o homem falando, mas o Espírito que estava no homem disse assim: o que temos nós contigo, Jesus? Olha, nem o homem conhecia Jesus. Viesse para fazer o quê? Viesse para nos destruir. Jesus faz o quê? Cala-te. Quem comanda aqui é Ele. Tem que expulsar. Você vê que ela não pediu fogo nem a unção do Espírito. Essa mulher não pediu fogo nem a unção do Espírito. Ela tem uma voz: saia daqui. Quando alguém está perturbando dentro de uma casa, de uma rua, que chama a polícia, se ele não obedecer, tem que tirar ele do local. Ou não é assim? A polícia não vem para aconselhar, ela vem para tirar do local, porque está perturbando. Uma pessoa que está perturbando, ela tem que ser removida do local. Não pode dar chance a ela de permanecer. Tudo isso, gente, que é provocado na área familiar, e a gente fica: meu Deus, por que está acontecendo isso? É porque o cara está atuando, ele tem o diploma certo, o cara foi formado e estudado. Volto que não sou Valdemar, o cara é sujo. Agora eu lembrei do seu Valdemar, é sujo, não presta. Seu Valdemar, uma vez conversando com ele, já expulsei várias vezes ele, e ele sempre fica no portão lá balançando: não deixa entrar. E eu dizendo: você não entra, passa até o cadeado. E eu fico conversando com ele, penso que é uma brincadeira. E se eu passo o cadeado, ele querendo entrar, eu digo: fora! Joga um olhinho no portão, e ele fica lá no portão. Eu digo: você não entra. E eu dizia: mas seu Valdemar, você está falando de quem? Ele diz: o sujo, o teu chifre, o Lúcifer. Ele fica batendo no portão, querendo entrar, para tirar um sossego. E eu passo a chave, jogo um olhinho, dou autoridade, e ele fica lá no portão. Ah, seu isso é. Ele sempre quer tirar o meu sossego. Ai, me provocou 3 quedas. É ele mesmo, gente. Ele não ama você, ele me odeia. Vamos ficar de pé? O espírito da falência é o espírito da falência, o espírito da separação, o espírito de provocar bebedeira e confusão na sua casa, o espírito do ódio, do rancor, o espírito que tem não deixado o seu filho dormir. A partir de hoje você vai dar uma voz de comando. Amém, igreja? Pastor, eu posso orar no meu quarto, na minha casa? Você vai dar uma de novo no Espírito Santo. Você não vai orar. Diga sempre: Senhor, em nome de Jesus, escondido. Você não está orando debaixo de porta. Você vai dar uma de cristão e ser cristão dentro da sua casa, na presença do seu filho, na presença de quem for. Você vai dizer: em nome de Jesus, Pai, este espírito que provoca isso, eu lhe expulso na autoridade do nome de Jesus. Você vai orar como um cristão, porque não é admissível a pessoa trabalhar a semana todinha e no final de semana gastar tudo que lucrou na bebedeira. Isso não é uma pessoa em juízo bem, isso é um desejo do mal, fazendo aquela família se manter na escravidão na hora da posteridade. Não tem crescimento, porque tudo que ganha, o diabo toma. E a partir de hoje você dá uma voz de comando. Amém?